Olá, sejam muito bem-vindos ao Forest Talk, o podcast que valoriza a floresta em pé. Edição especial São Paulo Climate Week. Eu sou Angélica Mari e o tema de hoje é como a comunicação pode dar voz e acelerar a transformação da agenda da sustentabilidade. Nesse episódio, nós vamos falar sobre como a comunicação pode engajar pessoas e fortalecer a agenda da sustentabilidade nas empresas e na sociedade. E para cobrir esse tema tão urgente e tão importante, eu estou acompanhada de 3 especialistas no assunto. A Sônia Consiglio, que é especialista em sustentabilidade, LinkedIn Top Voice Sustentabilidade, SDG Pioneer pelo Pacto Global da ONU, escritora e colunista do Valor Invest. Seja muito bem-vinda, Sônia. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Temos também a Naira Vyand. Ela é mãe do Kainan, ela é líder nacional de advocacy na Oxfam Brasil, professora da PUC Minas Gerais, pesquisadora e especialista em deslocamento climático e também é LinkedIn Top Voice Creator. Seja muito bem-vinda, Naira. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. E temos também o Marcos Pinheiro. Ele é especialista em sustentabilidade corporativa, LinkedIn Top Voice, palestrante e consultor. Seja muito bem-vindo, Marcos. Obrigado, Angélica. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Para começar, eu tenho uma pergunta para todos vocês. Contem um pouco mais de quem são vocês e o que os motiva a levantar todos os dias e atuar nesse fronte tão promissor e também desafiador que é a sustentabilidade. Começando por você, Naira. Eu sempre gosto de me apresentar como filha da Ana e mãe do Kainan, porque isso diz muito de quem eu estou me construindo, ser humano que eu estou me construindo. E quando eu retomo a minha atuação na agenda de sustentabilidade, eu acredito muito que não se trata de gerações futuras, é geração de agora. A gente precisa trabalhar pelo agora. O futuro é só uma ideia, uma ilusão que está ali, né, no horizonte de tempo, enquanto a gente, por vezes, esquece qual é o nosso papel e a nossa atitude é no aqui e no agora. Então, a sustentabilidade para mim sempre foi a possibilidade de ser a gotinha no oceano que faz a diferença. Isso, independentemente da cadeira, da posição que estiver, eu acredito muito na potência que nós temos de promover mudanças nos meios em que a gente está inserido. Perfeito, muito obrigada, Naira. Sônia. Bom, eu sou jornalista, atuei aí por mais de 30 anos com empresas, né, executiva do setor financeiro, mercado de capitais, com comunicação e sustentabilidade. Hoje eu sou conselheira de administração, tenho uma série de atividades aí em torno de conhecimento, né, palestrante, colunista, etc. E o que me motiva e o que me faz acordar todo dia, tem uma frase que eu pensei sobre mim mesma quando eu estava indo para a COP de Paris, que era uma COP que precisava ser muito importante, no fim foi, né? Derivou ali o Acordo de Paris. E eu tive o seguinte insight sobre mim mesma, que é, eu não tive filhos, mas eu trabalho para deixar um mundo melhor para os filhos do mundo. Então é isso que me faz bonito. acordar todo dia. Muito bom. Que legal, Sônia. É. Marcos. Angélica, eu estava pensando nisso vindo para cá, né? Porque assim, pisei na primeira vez numa ONG mais de 23 anos atrás. Não tinha a menor ideia que isso ia ser carreira, até porque isso não tinha muita carreira para fazer isso. 23 anos atrás. Tinha alguma, mas não muita. Por que que essa história despertou minha vontade de trabalhar com isso como carreira principal? Cara, se você for conversar com a galera que trabalha com sustentabilidade, tem um chamado, tem alguma coisa, mas assim, eu não sei te responder exatamente. Eu sei que em algum momento eu olhei para aquilo tudo e falei, é isso que eu quero fazer na minha Isso faz carreira. sentido para mim. Por que que eu falei isso e 10 mil pessoas não sei. Não acho que eu seja mais especial por isso, mas foi uma hora que eu olhei para aquela minha atuação em terceiro setor e falei, eu quero que isso seja minha carreira, que o impacto seja minha carreira. E aí segui, fiz carreira nisso, depois sustentabilidade corporativa, aí vão 23 anos. Mas o que me faz acordar hoje é até hoje, essa inquietação de querer fazer alguma coisa legal, alguma coisa melhor e gerar uma externalidade positiva para o mundo. Agora, por que que isso foi o que drivou minha carreira? Não sei. Eu sei que eu recebi esse chamado e assim foi, e tô aí. Muito legal. Eu fiquei pensando nisso que o Marcos trouxe e algo comum em todas as pessoas que a gente está entrevistando aqui para o Forest Talk é uma qualidade específica de conseguir pensar para além de si mesmo, né? Que acho que é muito necessária nos dias de hoje. Uma pergunta que eu tenho para você, Sônia,
Depois de tantos anos falando de sustentabilidade, você como jornalista acompanha esses temas aí há muitos anos e pegou provavelmente muitas ondas de vieses, modismos, tendências. Por que o tema ainda é visto como algo passageiro? Olha, Angélica, acho que hoje menos, né? Eu acho que a Uhum. gente vem, como você mesma disse, várias ondas, né? Então, quando eu comecei a atuar com isso, eu lembro que, né, minha mãe até falou assim: olha, com que sustentabilidade, do que se trata isso? Não sei do que é. Então, hoje a gente já tem um momento de mercado, né? Eu sempre abordo a sustentabilidade do ponto de vista do mercado, porque enquanto isso não entrar no funcionamento natural das empresas, dos governos, dos negócios, a gente vai ser sempre uma agenda paralela. Né? Uhum. Então, eu hoje vejo regulações, eu vejo investidores, eu vejo produtos, né? Tudo isso em torno aí de agenda ambiental, social, para além de nome, sustentabilidade, ESG, mas fatores, né? Meio ambiente, pessoas e a forma como a gente faz as coisas, que é a governança, trazendo uma diferença para o contexto econômico, né. Uhum. Então eu acho que, hoje é bem menos, né, quando a gente fala de passageiro. Eu acho que depende do ponto de vista de quem está olhando para aquela Uhum. agenda, depende de qual é o local em que ela trabalha com aquele contexto, mas eu acho que, assim, ele tem uma frase que eu gosto muito, né, de Victor Hugo, que nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. Eu não tenho a mínima dúvida que o tempo da gente falar de pessoas, meio ambiente e governança chegou. Agora, a gente vai ter idas e vindas, né, voltas no quarteirão, como eu digo, mas acho que a gente hoje não corre mais o risco de falar, isso é passageiro, isso é moda, e quem está pensando assim já perdeu o bonde, né? Isso. Você tá vindo com frases ótimas, Adoro sonoras, frases. adoro. Assim, 10 de 10. Naira, algo que é inegável é que as agendas de diversidade e inclusão vêm sendo muito combatidas, né? E esperamos que seja só uma fase, né? Mas essas agendas andam muito próximas das agendas de sustentabilidade, né? Em subtemas como o racismo climático, né? Que é uma pauta urgentíssima. Como você tem visto essa questão? Bem, eu acho que só trazendo uma frase que você falou que eu gosto muito é que viver é a coisa mais coletiva que existe. E eu não sei em que momento nos fizeram acreditar do contrário, se pensar que nós somos uma grande teia interdependente, a gente se precisa o tempo todo em diferentes níveis. Mas em relação a toda essa geopolítica que impacta agendas como raça e gênero, né, como impacta em relação ao racismo ambiental, me vem o aprofundamento das desigualdades. Acho que a gente precisa olhar, como imagino, especialmente o Brasil, né, que tem aí desigualdades históricas que nunca foram combatidas e reparadas, né, da forma com que se precisa. A gente também não pode olhar a agenda de diversidade e inclusão, a agenda do racismo ambiental, de justiça climática como agendas, né, como se fosse um voluntariado corporativo, social. Não, são agendas de reparação, não é ser legal, ser bonzinho, é realmente fazer com que a reparação que não foi feita historicamente aconteça, porque as crises que a gente está vivendo hoje nada mais são do que crises, né, ainda mais acentuadas pelas desigualdades que nós não fomos capazes de olhar e reparar. Uhum, com certeza. Marcos, você é consultor e está em contato com esses dilemas corporativos o tempo todo. O que as empresas ainda não entenderam sobre sustentabilidade? Só falar um parênteses antes que a Sônia falou da mãe dela, eu estava com minha mãe esse fim de semana, ela perguntou: "Filho, você ainda trabalha com reciclagem?" Eu nunca trabalhei com reciclagem. Aí eu falo: "Mãe, eu nunca trabalhei com reciclagem." Não é isso. Sorrindo, né? Isso é Não, é um... uma sustentabilidade. Eu confundo. Tudo parecido. Vamos em frente. Perdi o fio da meada. Ah, tá. Cara, é um pouco essa a ideia. Curiosamente, tem um gancho aí. Parar de achar que sustentabilidade é uma matéria só ambiental. Uhum. Pô, isso é terrível. Pô, e eu entendo que sustentabilidade, se a gente for pegar os marcos do século passado, o Clube de Roma, 1972, o PNUMA, tem vários até no Brasil, a Eco 92, 1992, são marcos ambientais, climáticos, tá legal. Mas não é só isso. Aí você tem que faz a palestra, explica, não sei o quê, mas mesmo assim é difícil explicar que essa não é uma agenda só ambiental, que é uma agenda de pessoas, de governança, econômica. Se pegar o tripé da sustentabilidade, tem um lado econômico, então a gente quer dar sustentação para o negócio. Porque se for tratado como algo ambiental, fica naquele negócio assim, a gente faz o que a gente quiser, planta árvore no final do ano e resolveu.
e tá tudo errado, que tem que ir pra estratégia. Então, se desse um chip que eu pudesse botar na cabeça de todo mundo é: sustentabilidade é um tripé. Não é só ambiental, Uhum. mas é um trabalho diário, hein. E como fazer, tem dicas práticas que vocês podem trazer como remover esse estigma das pessoas que atuam na área de sustentabilidade, né, porque às vezes fica a impressão que é um bando de abraçador de árvore, né. O que você acha desse assunto, Naira? Eu tenho um comentário, e aí falando das mães, trazendo meu filho, se você pergunta para ele com que a mãe dele trabalha, meu filho tem 7 anos, ele fala que a mamãe trabalha para ajudar as pessoas e o planeta. Então, quando eu brinco da geração granola, que eu sou muito contra o termo geração Nutella, porque eu acho pejorativo. Acho que a geração granola, acho que vem com uma pegada diferente no entendimento do que a gente realmente está se propondo a fazer. Em relação às ações práticas, especialmente nas diferentes cadeiras que eu atuo, acho que o exemplo é o maior dos ensinadores. Assim, não adianta a gente falar e realmente não praticar, né? Seja enfrentando as desigualdades, os privilégios. E quando eu coloco isso nas cadeiras em que eu atuo, eu brinco que eu prego a justiça climática, eu prego a sustentabilidade no café, no almoço e no jantar. Está em todas as rodas que eu atuo. Não é um tema que está estritamente, eh, enfim, restrito a uma sala de trabalho. É o que realmente movimenta a minha vida. Então, eu acredito que acessibilizar, democratizar, porque quando a gente fala de conceitos, eu sempre brinco, se eu for falar de crise climática, sustentabilidade para tia Zé, no Morro da Oficina, em Petrópolis, ela vai me dar um peixe com a tapa. Porque ela não quer saber o que é, sustentabilidade, o que é efeito estufa. Mas se eu falo com a tia Zé de que a sustentabilidade é importante para que ela tenha mais qualidade de vida, que justiça climática é importante porque ela tem direitos a exercer cidadania, talvez eu capte a atenção dela. Então é a forma com que eu comunico. Eu acho que é Sim. muito importante quando eu comecei a escrever no LinkedIn através da minha experiência e me tornei top voice, foi muito na expectativa de acessibilizar o que estavam falando em termos em inglês, em termos de mas por que tão difícil? Acho que uma criança tem que entender o que eu estou falando, assim como um especialista. Então, acho que acessibilizar, né, os tópicos para os diferentes públicos é o que faz com que a gente consiga sensibilizar e entender que essa agenda é do outro também, não é só minha. Sim, com certeza. E ainda nessa pegada de mudança de mentalidade, né, todo esse processo. Sônia, como fazer com que empresas, em específico lideranças, tratem esse tema como uma agenda integrada e não iniciativas isoladas, como o Marcos acabou de trazer, né? Não só, por exemplo, olhando o tema ambiental. Vou muito nessa linha de raciocínio, porque é o seguinte, tem que fazer sentido para a liderança, né? Então, aqui a estratégia que você tem que de abordagem de engajamento, você tem que se pôr no lugar desse líder, dessa líder, e falar o que que faz sentido para ele ou para ela. Qual é a área que realmente toca ali? Ah, é risco? É um novo produto? É o consumidor? Então, você tem que conectar com a realidade daquele líder e aí sim você traz o impacto, a oportunidade ambiental e social e de governança que tem ali. Então, quando você faz essa conexão, ele abre a escuta e fala: agora eu entendi a importância, aí vai embora. Aí você nem precisa mais estar ali o tempo todo. Vivi isso a minha vida inteira executiva, quando eu conseguia engajar o líder dentro da realidade dele e do que ele estava correndo de risco, ou poderia se diferenciar ali na concorrência ou atrair talento, isso funciona. Então, eu acho que tem que ter a sensibilidade de entender efetivamente qual é o principal ponto de atenção daquela liderança, traduzir comunicação total, acho que aí realmente é a estratégia de comunicação, e uma vez que se entende, vai embora. Uhum, sim. Foi interessante que a Naira trouxe ali, eu prego sustentabilidade no café da manhã, almoço e jantar. Eu acho que isso envolve também, se posicionar, né, sobre certos temas. E também sobre as suas renúncias, né, cada escolha é uma renúncia. Isso do ponto de vista do indivíduo, né, mas empresas também precisam se posicionar, né, e abrir mão de certas coisas. Na opinião de todos vocês, começando pela Naira, o que empresas precisam se posicionar no que especificamente? E, mais importante que isso, que coisas elas precisam desistir, Naira? Novamente, pergunta de bilhões. Eu acredito que entender que nós estamos vivendo em transição e que todo mundo vai precisar transicionar.
né? Seja para uma agenda de baixo carbono, seja para uma agenda que centralize a vida das pessoas, seja para uma agenda que seja menos predatória, considerando todo o nosso histórico, né, de exploração da natureza. Eu acho que entender isso é um caminho para a gente co-criar caminhos possíveis, futuros possíveis para todos nós. Acho que não, acho que ficar em negação, né, não entender que o mundo mudou e o mundo tem mudado cada vez mais de forma muito acelerada que a gente não consegue acompanhar, é ficar para trás, é realmente perder o bonde e colocar aí a sua própria sobrevivência em risco, seja de um negócio, seja uma organização, seja lá o que você estiver fazendo. É importante entender que todos nós vamos precisar transicionar. O mundo ele mudou, a gente está vivendo, né, em emergência climática, a gente está vivendo em diferentes emergências e a gente vai precisar se adaptar a esse novo mundo. Eu acho que é a escolha de como eu quero me adaptar. Eu sempre brinco, a gente pode estar indo para um abismo, eu posso estar indo caminhando, eu posso colocar um foguete nas costas. Então, eu acredito muito que a gente pode fazer o caminho inverso, tirar esse foguete das costas e co-criar novos caminhos para que a gente consiga, né, colocar a agenda de justiça climática como algo inegociável. A agenda do clima está no centro de tudo. Se a gente não tem clima estável, a gente não tem nada. A gente pegar o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né, colocar uma semana aqui em São Paulo, acaba. A gente sabe que muitas das coisas param. Então, Sim. acho que entender que esses assuntos não são pontuais e passageiros, são agendas que a gente precisa se comprometer no longo prazo, eu acho que é a virada de chave para a gente começar a desenvolver novas tecnologias, a redistribuir o orçamento, a realmente olhar com prioridade. Nesse ponto de redistribuir o orçamento, a gente ouve muitos especialistas falando que talvez uma das renúncias que as empresas vão ter que eh, ter é revisar seus objetivos de lucro também, né? Seria um dos pontos de renúncia que talvez empresas tenham que Olha, eu já fui ter do uma setor ba corporativo e eu sou muito grata até. A transição que eu acredito, ela não exclui ninguém, pelo contrário, é responsabilidades comuns, porém diferenciadas, e todo mundo precisa estar na mesa, todo mundo vai precisar transicionar. Eu acredito que a questão do lucro predatório e principalmente de olhar para pessoas, porque o que é uma empresa, um CNPJ, se não um amontoado de CPFs? Então acredito que o fator humano ainda está muito nessa dicotomia de separar, né, de que a empresa é uma entidade, de que o mercado é uma entidade que existe na Faria Lima. Não, são pessoas. Se amanhã todo mundo decidir não vou, muito do que a gente entende aqui como sociedade organizada colapsa. Então, a nível de redistribuição, acho que em diferentes níveis, setor corporativo precisa olhar mais para as pessoas que fazem o seu negócio acontecer, olhar para uma estratégia de sustentabilidade, de governança que seja não pontual e para pontuar em rankings de sustentabilidade, porque muito se faz, né, para poder estar ali na B3, na Dow Jones, e não para realmente fazer a diferença, tentar entender e fazer acontecer no seu papel. Qual é o meu papel enquanto empresa, na comunidade em que eu atuo, no segmento que eu estou atuando? Acho que isso é essencial. E principalmente olhar o clima, que é a maior crise, né, de direitos humanos que a gente já vivenciou, como uma agenda central também. Porque, novamente, em clima estável, a gente não consegue seguir. Perfeito. Sônia, quer agregar sobre esse ponto de escolhas e renúncias? Quero. Eu acho que assim, empresa é um agente social, né? Ela impacta ali no meio ambiente, impacta nas pessoas. Então eu acho que assim, onde ela tem que se posicionar, né? Que foi a sua pergunta. Primeiro, eu acho que tem que ser uma questão verdadeira. Então tem que dialogar com a cultura daquela empresa, com os valores daquela empresa, porque isso não se negocia. Então não adianta um posicionamento que não dialoga ali com o que acontece nos corredores da empresa. Então eu acho que esse autoconhecimento da empresa e aí para o bem e para o mal, porque a empresa é o que ela é, não adianta querer forçar as coisas e ela vai ter sempre um papel ali. Então eu acho que assim, se posicionar nos seus valores, no que ela defende, né, nas suas pautas. A gente tem gap de liderança, então o líder precisa falar, precisa realmente, né, os presidentes, as presidentes precisam vir mais a público para realmente o setor privado tem um poder impressionante, as empresas fazem muita coisa, então eu acho que elas têm muito para mostrar. Na questão da renúncia, eu acho que, assim, é outro tipo de lucro que a gente está falando. Não vai abrir mão de lucro nenhum, é segundo setor. Se não é terceiro ou é primeiro. Empresa segundo setor, ela existe para dar lucro, ok. Agora, o lucro hoje em dia tem que considerar outras variáveis do que, né, com 50 anos aí, tanto de capitalismo que a gente conheceu. Eu acho que essa é a conversa, né? Quer dizer, como eu continuo dando lucro olhando para questões ambientais e sociais, porque isso impacta no lucro. Não porque eu quero ser bonzinho, isso é ótimo que seja, mas porque realmente isso é visão estratégica, né? Até um pouco a gente falou, quer dizer, quando é que o líder né, acorda e tal, quando ele tem essa visão estratégica de
porque isso aqui vai me diferenciar. Então eu acho que as renúncias, no fim, elas acabam vindo naturalmente de uma agenda que eu percebo que não vai me levar longe. Eu percebo que se eu continuar atuando de determinada forma predatória para o meio ambiente ou sem respeito às pessoas, isso de um lado que for, isso não vai me levar muito longe, né? E naturalmente eu vou renunciando a isso e vou adotando outra agenda, desde que eu tenha uma visão. Perfeito, Marcos. Cara, existe uma premissa que é: vai dar problema. Vai dar, já tá dando ruim, vai dar pior. O problema vai puxar a regulação. A regulação vai puxar obrigações, as empresas vão ter que se adaptar. Bom, vai acontecer. Não é pessimismo, não é nada, vai acontecer. Então as empresas podem optar por fazer preliminarmente, irem se preparando, ou esperar chegar a legislação europeia aqui, a CVM voltar com a obrigatoriedade, seja lá o que for, para ela ser obrigada a fazer. Então vai dar problema, vai ter regulação, e as empresas vão ter que se adaptar. Como a Sônia falou, não é que vai abrir mão do lucro, hein? Mas o CEO não vai acordar, vamos diminuir o lucro pela metade para ser melhor para o mundo. Não é isso, mas vão ter que adaptar a forma de gerar o resultado financeiro positivo. Sim, dentro disso que você trouxe, que sustentabilidade não é só ambiental, é também uma agenda de pessoas, a gente pode citar como exemplo a NR1, né? Que vem justamente com esse efeito, né? E as empresas não têm outra opção a não ser se adaptar e cumprir as regras, né? Exatamente. Por exemplo, você fez uma pergunta aí se é passageira a agenda. Isso tem regulação, novo decreto do plástico, CVM 193, que deu uma revogada, se Deus quiser, de revoga. Regulação do mercado de carbono, CBAM na União Europeia, NR1, beleza, sopa de letrinhas infinita. Dado tudo legislação dos últimos 3 anos. E vai ter mais. E vai ter que se adaptar. E acabou. Já está dando problema. Vai dar mais ainda, as empresas vão ter que se adaptar. Não é abrir mão do lucro, é se adaptar para que esse lucro venha num mundo que tem novas exigências, porque tem novos problemas. É isso. Se você não permite, Angélica, já que você falou das frases que eu gosto, tem uma que dialoga muito com o que o Marco falou, que eu entendo que essa agenda entra por 3 caminhos: amor, dor ou inteligência. Ou entra porque você acredita na agenda, eu vou fazer isso porque eu tenho uma causa. Pela dor é a perda, né? Regulação que chegou e não estava preparado, perda de reputação, de imagem, de valor em bolsa por uma questão ambiental, na questão social. E a inteligência, que é você perceber que é para lá que o mundo vai, né? Quer dizer, quanto mais eu me diferenciar ou me antecipar a tudo isso, mais eu consigo chegar bem, né? E eu costumo dizer que o melhor é o amor e a inteligência, né? Porque dor eu não posso. Não é muito legal. Aproveitando que você está com a palavra, Sônia, por que você que acompanha, né, esses movimentos corporativos também, por que olhar para essas questões não deixou de ser uma escolha e virou uma condição para que essas empresas continuem relevantes no longo prazo? Acho que 2 coisas aconteceram: os riscos se materializaram e as oportunidades surgiram. Simples assim. Quer dizer, risco ambiental, Rio Grande do Sul, começou a se materializar. Então aquelas coisas, mudança do clima, tá bom, um dia vai não, aconteceu e vai acontecer cada vez mais. Então o risco se materializou e oportunidades surgiram. Então quantos, né, produtos lançados e mercado comprando, e investidor ali, priorizando. Então eu acho que é esse binômio. É claro que em torno disso você tem milhões de movimentos, acontecendo, né, pressões, causas, enfim. Mas eu acho que quando a gente olha risco e oportunidade, aconteceu. Uhum. O Marcos já trouxe uma, né? Mas eu gostaria que vocês ajudassem para quem nos ouve. Se a gente fosse desmistificar apenas uma ideia sobre sustentabilidade, qual seria? Pensa um pouquinho, Marcos, que já trouxe uma muito boa, Naira. Acho que essa ideia de que é filantropia e abraçar a árvore, é entender que a gente está pensando, cocriando, trabalhando por um presente que seja equitativo, sustentável, inclusivo, possível para todo mundo, sem deixar ninguém para trás, especialmente, né, nesse amontoado de desigualdades que a gente está aí navegando. Então, pensar que é um trabalho que olha para o todo. E não só ali, seja para o lucro, seja para o projeto social, é muito mais do que isso. É olhar para uma agenda de reparação. E algo que foi dito aqui também a nível de política, de regulação, é que a visão também, às vezes, ela é muito reativa, né? Eu só ajo depois que acontece. O Brasil tem uma cultura muito reativa. Eu só vou fazer depois que já aconteceu. Eu acho que inverter essa lógica e trabalhar na visão de ser responsivo, talvez seja o caminho para nos preparar, né, para todas essas mudanças que a gente está vivendo.
vivendo. Então, agir antes que as coisas aconteçam e entender que a gente está olhando para o todo para que a gente tenha uma vida minimamente viável, segura e sustentável para todo mundo, sem deixar ninguém para trás. Perfeito, Sônia. É bom, assina embaixo do ambiental, acho que a gente ainda tem isso, uma associação muito rápida com a agenda ambiental, sustentabilidade ambiental. Mas eu acho que um exercício interessante seria acabar com a sigla ESG. Acabar. Não falo mais ESG, não falo mais sustentabilidade. O que que você tem que fazer? No seu produto, você tem que pôr meio ambiente, social, governo, fazer um exercício. No seu produto, na sua área, no seu serviço, como é que pessoas e meio ambiente são impactados por aquilo, que foi o que eu fiz na minha carreira executiva, quer dizer, quando você ia para a área de TI, você sentava lá com tecnologia e falava, bom, tudo bem, e aí, quais são os impactos ambientais na tecnologia? O cara tinha que parar e pensar, ou a mulher tinha que parar e pensar e falar, puxa, nunca pensei nisso. Então, esse exercício de olhar para meio ambiente, pessoas e governança no que você faz no dia a dia, né? E aí provoca uma reflexão e abre tanta janela de oportunidade que é incrível. Com certeza. Marcos? É, achar que sustentabilidade é uma tendência. Isso é terrível, cara. Tipo pistache, sabe? Tá em alta. A sustentabilidade agora não tá tão em alta, daqui a 2 anos tende a voltar. Porque não é, quem fala isso não entende o que é sustentabilidade, que é uma mudança na forma de fazer o negócio, é uma mudança contextual, infraestrutural. Quando você coloca a sustentabilidade num lugar de tendência, é tipo assim, esse ano o pessoal tá comendo mais pistache, verão já é Nutella. Aí a gente não precisa mais botar tanto pistache. Então, assim, é proibir que tendência e sustentabilidade habitem a mesma frase no Brasil. Assim. Legal. Se alguém puder legislar isso, olha isso. É uma boa meta de se ter, né? A gente está falando aqui de comunicação, falamos de modelos de negócio, falamos da necessidade de revisar essas estruturas de lucro predatório, falamos de tudo isso, mas ainda nessa toada de escolhas, renúncias, a gente está falando de comunicação e também do papel das marcas nisso. O revisar padrões de consumo é algo que é muito importante dentro dessa agenda. E as empresas querem continuar lucrando. Aí minha pergunta para vocês todos é: dá para colocar esse gênio dentro da lâmpada de novo? E se sim, como? Naira. Então, você começa as perguntas mais polêmicas comigo. E que bom que eu tô aqui como CPF, porque o meu CPF tem muitas provocações e reflexões. Se fosse CNPJ, eu estaria mais fechadinha. Mas eu acho que a dopamina do clique, né? Porque hoje ficou muito fácil consumir, né? Eu converso muito com a minha mãe em relação às diferenças geracionais, apesar dela ser super jovem. E ela fala: "É muito louco a gente tá aqui com o celular e eu peço comida, tô em casa, vem entregar na minha porta, eu quero algo, chega amanhã". Eu acho que essa esquizofrenia social de ter tudo à mão, facilita também pra gente cair nesse consumo desenfreado, desnecessário, porque às vezes você, enfim, quer uma coisa que você nem precisa, só viu, achou legal, acho que quero também. E aí eu acho que precisa inverter essa lógica também, fazer uma reflexão profunda, do porquê que ela é tão bem-sucedida, né, se for considerar, novamente, as policrises que a gente está vivendo. Então uma pessoa que trabalhou o dia inteiro, que está vivenciando, enfim, o caos do metrô de São Paulo, aquele trabalho da escala 6x1 mal remunerado, todas as questões péssimas. No final do dia ele quer abrir o celular e se satisfazer de alguma forma. Comprar uma Então, blusinha. Exato, a dopamina do clique, eu não preciso disso, mas isso aí vai me anestesiar, só que é passageiro, passa rápido, né. Então, acredito que sim, um consumo consciente ele é possível, e é isso também precisa partir das marcas, mas aí vem uma outra esfera da qual eu não tenho expertise para dizer, que é como incentivar um consumo que seja mais consciente e que consiga também ser mais, sustentável. Hoje é tudo muito, né, você compra algo, 3 meses depois já, enfim, quebra, então é tudo muito, eh, utilitário mesmo, muito rápido, né, o Obsolescência consumo programada, exatamente. etc. Então, acho que essa mudança da sustentabilidade que a gente fala da forma de fazer as coisas, tanto que eu vi um post esses dias incrível que falava sobre a diferença da beleza, como as coisas no passado eram mais bonitas e hoje está tudo branco, cinza, e aí você botava um relógio antes, era aquela beleza. Como a gente perdeu isso por querer fazer tudo muito rápido, tudo muito acessível, muito fácil, e perder justamente a sustentabilidade da coisa, a perenidade da coisa. Então, não tenho uma resposta, acho que eu tenho mais reflexões sobre isso. Mas é Mas no ótimo. meu no meu viver, né, na minha realidade, eu tento olhar: "Eu realmente preciso disso ou estou sendo influenciado?". Eu sempre me provoco assim, sabe. E aí a gente vai
caminhando, né, para rumos mais conscientes a nível dessa dopamina do clique, para não cair justamente no que Dessas armadilhas, né? exatamente, no que o capitalismo predatório prega, que é tenha tudo, faça tudo, queira tudo, e é impossível. Então, É isso aí. Eu super concordo, Canari. Eu acho que assim, quando a gente fala de consumo, tem tantas coisas em torno disso, né? Quer dizer, psicologicamente falando, por que que eu compro, por que que eu adquiro? Agora, e aí, junto com o que o Marx falou, quer dizer, eu acredito que assim, sustentabilidade é transformação de modelo de mundo, né? Transformação de mindset. É assim que eu defino. Realmente, assim como a gente teve a Revolução Industrial lá, que mudou a forma, a gente está falando a mesma coisa, né? Um mundo que considera outras variáveis e não só a econômica, e não só o ter. E nessa linha, eu vejo que desde 2020, por exemplo, a gente reviu muita coisa, né? A gente reviu padrões, a gente e não só por conta do que aconteceu ali, mas a gente vai melhorando como ser humano, né? Se a gente falava, por exemplo, há 15 anos, era vergonha você dizer que comprava roupa usada. Além, roupa usada, não. Você comprava, mas não falava. Ou manter um celular por vários anos. Exato, e hoje você tem aí, né, empresas de economia circular abrindo capital em bolsa, isso virou, né, upcycling, etc e tal. Então eu acho que, assim, as novas gerações ajudam nisso, então isso também eu acho bastante importante. Novas gerações, eu queria ter um carro quando eu fizesse 18 anos, nova geração não quer, para que que eu vou ter, né, eu vou usufruir, eu quero um modal que me atenda e tal. Então eu acredito no ser humano, né, não sei se eu vou estar aqui para ver essa transformação, realizada, mas eu acredito que a gente está melhorando, mas tem coisas que obviamente elas são mais desafiadoras, como o consumo, né. E Sônia, as circunstâncias econômicas também acabam impondo isso, essa revisão de certa forma Não, também. totalmente. E eu acho que aí marcas têm uma importância, né, o artigo que eu publiquei, um aqui de moda e sustentabilidade. Marcas têm uma responsabilidade absurda em serem mais responsáveis, e estimularem aí padrões de consumo. E a questão econômica também, né? Quando você olha todas as pesquisas sobre o consumo, todo mundo responde, claro, eu gostaria de comprar alguma coisa que tinha variáveis sustentabilidade. Só que no fim do mês eu tenho que fechar a conta. E essas coisas ainda custam mais caro, porque, né, não tem uma escala tão grande e tal. Então a gente precisa mudar o modelo do mundo para que essas coisas sejam mais, vamos dizer, mais fluídas e possam ser mais, as pessoas de fato possam exercitá-las mais, né. Marcos, quer agregar? Vou seguir o Laços de Família que a Naira trouxe, falar do meu pai, quando ele era vivo. Eu lembro que ele ia para aqueles outlets em Miami, aquela história toda lá, ele falava: "Não, você quer camisa? Eu vou São fazer." tempos de consumo, né? É, não, terror. Aí eu: "Não, você quer que eu traga camisa pra você? Lá tá mais barato, então." Mas eu não preciso, eu não tenho o que fazer com a camisa. Ele: "Não, mas tá mais." Porque o meu pai era de uma época em que a escassez era a regra. Então se você tem possibilidade, compre. A lógica dele, o drive de pensamento dele era: "Se o preço é bom, eu vou comprar." E o que que a gente precisa hoje? Se o preço é bom, eu vou comprar, contanto que a cadeia seja razoável e que o meio ambiente não seja agredido no processo. E que eu precise, né? E que eu precise. Então é uma mudança de cultura. É realmente uma mudança de forma de pensar o consumo, tanto da gente como consumidor, quanto de quem está nas empresas, porque quem está nas empresas é também consumidor, porque todo mundo é ser humano no fim das contas. Então tem uma mudança de cultura, de consumo, que vai demorar tempo. Você falou: "Você não sabe se a gente vive para ver." Não vive. A gente vai botar o Isso. tijolo na catedral e aí quem vier depois bota outro e algum dia esse negócio melhora. Mas é isso, é muito lento o processo, é um processo de revisão de realmente como a coisa E acontece. intergeracional, né? E só para a gente ir se encaminhando para o final, Sônia, muitas das conversas que a gente teve aqui nesse programa aludiram ao fato de que há um distanciamento entre a pessoa no grande centro urbano e a ideia de floresta, que dirá floresta em pé, né? É uma coisa mítica, muito subjetiva até. Como aproximar as pessoas dessa ideia de preservação? Eu acho que sim, porque primeiro o Brasil é enorme, né, você tem milhões de realidades e centros urbanos que nunca, né, pessoas que nunca foram para uma floresta então assim, eu acho que você tem um desafio de vivência, um desafio de experiência, e a experiência nada substitui,
né? A experiência não substitui. Eu posso falar para você muito como é uma floresta, até o momento que você vai e você captura. Mas tudo bem, dado que a gente nem vai conseguir levar todo mundo para lá, acho que o desafio volta na comunicação, né? Como é que eu faço uma comunicação que não é teórica, que não é aquela coisa do ativismo pelo ativismo, que as pessoas estão cansadas disso, que afasta, mas que fale ao coração, que fale, né, ao propósito daquelas pessoas. Então, de novo, é assim, com quem eu estou falando e o que faz sentido para ali, para aquela pessoa, para aquela Daquele comunidade, público. para aquele público, Uhum. para que eu possa levar mensagens tão importantes como o da Floresta em Pé, regeneração e uma série de outras coisas. Legal. Uma pergunta final que eu tenho para vocês todos, e aí, para variar, eu vou começar aqui desse lado, para a Naira não dizer que eu estou direcionando todas as perguntas desafiadoras para ela. Daqui a 10 anos, qual decisão vai fazer com que a gente diga: essa decisão fez manter a floresta em pé valer a pena? Cara, eu acho que não vai ter uma decisão específica. Não? Acho que são tantas micro decisões que a gente precisa influenciar para que elas aconteçam no dia a dia. Vou dar um exemplo. Eu estou participando de uma consultoria com uma empresa grande para estabelecer um determinado modelo de relatório. Estou tentando não ser técnico aqui. Então, um determinado modelo de relatório nessa empresa. Fizemos 15 dias atrás uma reunião ótima com a área de governança dessa empresa. Excelente, o pessoal de governança, cara, vamos fazer, tá super legal. Se aquela reunião é ruim e a pessoa de governança não compra a ideia, a empresa não transforma e isso gera um dano ambiental na ponta muito maior. Uma reunião de 1 hora em que a gente conseguiu comunicar uma questão que vai gerar uma questão sistêmica. São tantos astros para se alinhar, né? Diariamente a gente vai alinhando astros, sentando, conversando, e eu então acho que não consigo ver uma decisão única. Talvez eles consigam mais tempo para pensar, mas eu não consigo ver uma decisão única. Eu consigo ver milhões de micro decisões diariamente e nós como pessoas que influenciamos essas decisões. Não necessariamente tomamos as decisões, mas a gente busca influenciar por essas decisões. Perfeito. Obrigada, Marcos. Eu concordo plenamente com o alinhamento dos astros e as milhões de coisas. Eu vou me arriscar. Priorizar as pessoas, né? Parece óbvio isso, mas no mundo em que inteligência artificial, né? Eu acho que isso a gente tem que prestar muita atenção nisso. A gente ainda tá aqui, né? Então, play de real. exatamente, exatamente. Então, acho que daqui a 10 anos que a gente continue sendo capaz, de valorizar as pessoas e de entender que as pessoas são insubstituíveis como pessoas. Posso até substituir uma função ou outra dela, mas a pessoa, na sua beleza e na sua complexidade, ela é insubstituível, ela faz tudo isso acontecer. A reunião da governança, a comunicação da floresta, então que a gente continue valorizando as pessoas. Muito bom, Sônia. Naira? Eu amo que a Sônia leu meus pensamentos. Foi exatamente o que eu pensei. Priorização do fator humano. Acho que entender que o fator humano ele é central e sem ele a gente não faz absolutamente nada. E tentar também encaixar nessa lógica de que nós não somos um organismo separado. Viver é a coisa mais coletiva que existe. E para que a gente consiga continuar vivendo e viver melhor, né, considerando novamente todos os abismos que nos cercam, é justamente olhar com mais equidade, olhar com inclusão, qual é a minha responsabilidade nesse ambiente que eu estou. Então, priorizar o fator humano, acredito que é a chave essencial para que daqui a 10 anos, e aí eu sou um pouco mais otimista de pensar que meu filho vai poder gozar de um pouquinho de todas essas lutas e mudanças e sementes que a gente vem plantando agora e muitas pessoas plantaram antes. Então, sigo acreditando. Muito bom, muito bom. Que mensagem mais inspiradora para fechar esse episódio. Ficaria aqui muito mais tempo conversando com vocês, mas infelizmente a gente precisa encaminhar para o final, mas sem antes perguntar para vocês como que as pessoas que nos ouvem podem acompanhar o trabalho de vocês e continuar essa conversa online. Marcos? Bom, quem quiser me procurar, Marcos Pinheiro. LinkedIn é só botar Marcos Pinheiro, vai me achar lá. Tem meu podcast também. A Sônia foi entrevistada. Maravilhoso. Olha só, um reencontro, gente. O nome é Essa Barra Quer Gostar de SG. Então são os dois principais canais. Adorei esse nome. Muito bom. Então é isso. Muito bom. Obrigada, Marcos. Sônia? No LinkedIn, Sônia Consiglio. No Instagram é sustentabilidade_by_me. Sustentabilidade by me. Muito bom. Obrigada, Sônia. Naira? Tô um pouquinho mais low profile, mas tô lá no LinkedIn, Naira Vaiande. Se quiser trocar uma ideia, me chama. Tô sempre disponível para poder, enfim, trocar mais e confabular mais. Eu gosto muito da palavra confabular.
Muito bom, muito bom. Muito obrigada mais uma vez a vocês 3 pela presença, pela troca preciosa e pelo compartilhamento de conhecimento, foi muito bom. A gente vai ficando por aqui, não esquece de conferir o nosso canal no YouTube, onde tem várias entrevistas com profissionais fora da curva, que também estão atuando no front de manter a floresta em pé. Este é o Forest Talks, eu sou Angélica Mari e a gente se vê no próximo episódio. Até lá, tchau!